Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal do Jovem Investidor. Hoje eu venho trazer um vídeo para vocês sobre como se conectar com Deus, como se conectar com o Criador e, melhor ainda, como isso vai mudar a sua vida, como vai transformar a sua disciplina e as suas finanças. Primeiro ponto, você tem desejo, vontade de se aproximar de Deus, do Criador, e não sabe como começar, já tentou algumas coisas e não entende como isso funciona. Então esse vídeo é para você, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Você quer se aproximar de Deus e não sabe como? A Bíblia diz que só tem um caminho para isso: Jesus Cristo. Sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como diz na própria Bíblia, na própria palavra, ninguém consegue chegar a Deus se não for por Ele. Então, Ele, além de ser o caminho, Ele é o único caminho, tá certo? Hoje eu vou tentar mostrar de uma forma simples e bem bíblica como você pode se conectar com Deus através do nome de Jesus Cristo. E acredite se você quiser, isso vai transformar a sua vida, os seus resultados e até mesmo as suas finanças, sem sombra de dúvida. Primeiro, para que você entenda, vou até aproximar um pouquinho mais aqui. Quando lemos o Evangelho de João, o primeiro João que tem escrito ali no Novo Testamento de uma Bíblia sagrada, para quem não sabe, vai estar escrito assim. Eu separei aqui, tá? Tô com uma cópia, como vocês sempre sabem, ou é caderno ou é monitor. Hoje eu estou usando meu monitor aqui como as minhas escritas e principais anotações, para que a gente não perca o foco desse vídeo. Mas diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso daqui foi um dos ensinamentos que Cristo dava aos discípulos, e instruções, lições que ele passava aos discípulos nos últimos dias dele na terra. Foram as instruções finais, podemos dizer assim. E ele dizia que ninguém conseguia chegar ao Pai se não fosse por ele. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Por que a verdade e a vida? Bom, sem vida é impossível se viver, né? Morreu, você não vê um morto andando por aí. Não existe, nunca vimos isso. A verdade, ela impera sobre qualquer coisa. E a verdade, ela é verdade em qualquer canto do mundo, em todo momento. Ela não se torna uma mentira, ela não muda de história daqui 10 anos, não. A verdade é a verdade. Qualquer coisa fora da verdade é mentira. Então, ele é o caminho, é algo que não se muda, que é a mesma coisa o tempo todo, e é a vida. Sem ele é impossível de se viver. E não tem como chegar a Deus se não for por ele. Certo? Resolvemos esse assunto. Vamos para a próxima etapa. Quando eu falo essa frase, tá? Vou deixar bem claro aqui. Eu não estou falando de religião, ritual ou tradição. Estou falando de Jesus Cristo, tá? É o único mediador entre nós e os homens. Luiz, eu já entendi. Aonde vai entrar a alta performance e os meus investimentos nisso que você está falando? Tenha paciência, jovem. Esse vídeo só está começando e vai te ajudar muito. Eu trouxe aqui uma outra anotação também muito importante, que quando eu falava de mediador entre nós e o Criador, entre nós e Deus, fala em Timóteo. Paulo escrevia lá para Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou seja, no próprio tempo de Cristo, após ele ter sido crucificado, Paulo já entendia que não tinha nenhum caminho para se conectar com Deus se não fosse por Jesus Cristo. Não tinha, não existia. E até hoje não existe. Por quê? Porque ele é a verdade. Lembra do que eu falei? A verdade não muda com o passar dos anos, do passar do tempo. Não muda de local para local, daqui para a Europa, para a Ásia. A verdade é a verdade em todo canto, em todo tempo, a qualquer momento. E sem Jesus, a gente não consegue ter essa conexão. Agora, quando nós começamos a colocar Jesus no meio dessa conversa, o nosso caminho se abre. Isso é uma consequência e é um fato. Você pode não entender o que eu estou falando, mas é bem difícil você ter vivido isso
sentido isso e não conseguir acreditar que isso é verdadeiro. Para mim, pelo menos, é difícil imaginar que você, vivendo, não consegue entender muito sobre isso. Porém, muitas pessoas não entendem. É engraçado quando a gente fala isso, porque você vai na igreja, tem gente que se dedica sempre ali nos cultos, se esforçam para levar o seu melhor louvor a Deus e tal, só que não consegue compreender a forma que Deus fala com ele, não consegue entender o que Deus fala na palavra, porque justamente falta esse algo a mais, falta essa conexão entre nós e Deus. A pessoa parece que está meio desconectada. Ela encontrou um caminho, mas ela não consegue andar na ponte para chegar nesse caminho, tá certo? Então ela só vai trilhando, chega numa parte, ela fica desconectada com o restante desse percurso, desse caminho. Mas como Jesus intercede por você? Vamos lá. Quando você ora, ou seja, quando você conversa com Deus, tira um momento para se dedicar em comunhão, para falar com Deus, ali Jesus está intercedendo por você. Em Hebreus, capítulo 7, no verso 25, diz um pouco sobre isso, que diz que Paulo dizia que ele vivia para interceder por nós, ou seja, ele vive para interceder por nós aqui nessa terra. Isso significa que ele apresenta, a grosso modo, tá, a sua oração para o Pai, para Deus. E você não fala sozinho, você não está ali clamando sozinho, se queixando sozinho ou pedindo para alguém que não existe. Você pode não ter visto, mas dizer que ele não existe, você não pode dizer isso. Você não tem sequer como provar isso. E saiba, você não está lutando sozinho, tá bom? Através de Jesus você consegue ter acesso direto a Deus. Luiz, mas é meio difícil o que você está falando para eu imaginar. Eu já tentei, eu não consigo. Você falou aí de sentir Jesus Cristo, de provar que ele existe ou não e tal. Isso para mim tudo é um pouco questionável. Bom, calma lá, a gente vai terminando esse vídeo, vamos começar a andar. Eu tô puxando um assunto bem por debaixo para que fique fácil o entendimento de qualquer pessoa, tá? A gente começa sempre um estudo por baixo, pelo básico. Depois a gente vai subindo os demais degraus dessa conversa, tá bom? Falamos aqui que Jesus intercede por você. E agora, como que a gente consegue se conectar com Deus na prática? Eu já entendi aqui a teoria e tal, Luiz, agora a prática. Como que vai fazer? Como que vai ficar essa história? Eu separei uma coisa e eu acredito nisso, tá? De verdade, eu vivo isso, pratico isso e eu acredito de fato nisso. Eu só estou falando isso para vocês porque é algo que eu acredito. Quando você for se conectar com Deus na prática, seja sincero, sabe? Aquela sinceridade que você tira aqui do peito para falar as coisas. Você quando vai, talvez já deve ter falado com seu pai, com sua mãe ou com um amigo, mulher, qualquer coisa, marido. E você tirou aquelas palavras que parece que foi o seu sentimento mais íntimo e você falou para essa pessoa, você abriu o seu coração. É assim que a gente fala por aqui. Abre o coração, né? Fala o que você sente. É isso. Quando você for falar com Deus, abra o seu coração e diga o que de fato você está sentindo. Seja sincero e verdadeiro. Senhor, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ódio. Seja sincero e verdadeiro. É isso que Ele quer de nós, a nossa sinceridade. Já dizia muito antes dos Novos Testamentos serem escritos, antes de Jesus Cristo pisar na terra, o profeta Jeremias já dizia no capítulo 29, próximo do verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Ou seja, se buscar a Deus de todo o coração, você vai encontrar. Luiz, mas eu já busquei, talvez não tenha sido de todo o coração. Ah, mas eu me esforcei bastante. Sim, você pode ter se esforçado bastante, mas não foi de todo o seu coração. É simples e direta essa frase. Diga a verdade para Deus e Ele responde sinceridade, entenda isso, e não aparência. Não basta... Ora, estou aqui agora, Deus, todo maravilhoso. Engrossar a voz, vir com a melhor roupa, todo aparente, pomposo e tal, e pomposa, e falar lá com Deus que não vai resolver.
não vai resolver. Ele se importa muito com o que está aqui. Ou seja, você pode estar descalço, sua roupa rasgada, uma calça velha, uma camiseta surrada, mas se o que sai daqui passa por aqui para se conectar com ele lá em cima através de Jesus Cristo for sincero, você vai ser ouvido. O passo mais importante dessa etapa que estamos falando agora é orar em nome de Jesus. Quando falamos de pedir em nome de Jesus Cristo para Deus, não é simplesmente falar: Senhor, nosso eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Não. Não é simplesmente usar o nome. Como você chega lá e fala: eu sou filho do João, eu sou filho da Maria. Não é simplesmente usar o nome. É seguir o exemplo dele, se parecer com ele. Eu falei um vídeo atrás aí, quem não pudesse... Paulo falava isso, né? Quem não puder ser como Jesus Cristo, imita eu. Imite a mim, seja como eu, que você já vai estar bem. Você não vai ser um Zé Ninguém. Praticamente dizia assim. Então, a sua atitude, as suas atitudes falam por si próprio. Você vai parecer com seu pai nas suas atitudes, não por dizer que você é filho dele, ou filho dela, daquele outro. Não, as suas atitudes faz com que você pareça com o seu pai, certo? Então, não se preocupe tanto com a aparência nesse primeiro momento. Se preocupe com as suas atitudes, tá bom? A sua sinceridade. Só complementando, tá? Quando orar em nome de Jesus Cristo, não é questão de usar uma fórmula. Falou em nome de Jesus Cristo, é mágico, vai tocar aqui a água, abre o mar igual Moisés fez. Não, isso é um relacionamento. Luiz, como assim um relacionamento? Gente, relacionamento como um casal, marido e mulher. Se o casal não se conversa direto, não está conectado, é difícil chegar a um acordo, é difícil as coisas fluírem, tá certo? Conectar com Deus através de Jesus Cristo é isso, é construir relacionamento, é você entender que no primeiro momento a conversa parece que não vai ter tanto resultado, talvez você se sinta frustrado, sinta que a sua conversa não está sendo ouvida e que você está sozinho, isso não passa de uma balela, porque você está construindo um relacionamento, tá certo? Grave isso na sua cabeça e tenha paciência nesse primeiro momento, você está num processo de entender e começar a construir, tá certo? Você não está fortificando algo que já está construído, você está iniciando uma construção. É preciso fazer fundação, piso, estrutura, tudo isso antes de levantar a parede numa casa. Então vamos por etapas. Tenha paciência, tá certo? Tenha paciência. O terceiro passo que eu separei aqui também fala em João, inclusive já vou deixar aqui adiantado que quem quiser começar a ler a Bíblia e não sabe por onde começar, comece por João. João é um livro muito fácil de ler, de se entender, tem várias histórias ali muito interessantes, vários relatos e ensinamentos que mudam a vida de qualquer pessoa, se colocado em prática de puro e sincero coração. Então é interessante para você que quer ter uma alta performance na sua vida, ler e entender João, como também é muito interessante ler Provérbios, ler Eclesiastes. Tá me entendendo? Uma coisa complementa a outra. O terceiro passo que eu separei é lá em João, em 1 João, capítulo 1, próximo do verso 9. Diz algo que, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Querendo dizer assim, se você destrava aquela barreira que tem entre você e Deus, começa a encontrar essa conexão e ser sincero com essa conexão, no momento em que você faz essa ligação direta para o céu, a sua vida espiritual, emocional e pessoal começa a destravar nessa terra. E é aí que começa a ficar interessante. Então, é muito importante que você comece a se confessar e se arrepender das coisas erradas que você fez. Afinal de contas, se você entende que tem um Criador acima de você, quer entender melhor como funciona, quer salvar a sua alma, quer estar mais próximo dessa conexão entre você e Deus,
É interessante que você entenda que você é frágil, fraco e necessita dele, pelo menos da amizade dele, da convivência dele. Porque vamos chegar a um ponto. Se tem um homem, vou dar um exemplo de um homem que viveu muitas coisas, foi muito bem sucedido. Por exemplo, Flávio Augusto, que é uma pessoa que muitos aqui eu acredito que conheçam, né? Flávio Augusto da WhatsApp, do Orlando, enfim, Flávio Augusto que a gente já conhece, bilionário. Não é a chance de eu me aproximar do Flávio e ter grandes experiências com seus ensinamentos, principalmente com seus exemplos, é muito grande. É muito grande porque ele viveu muitas coisas. Ele é mais velho que eu, ele tem tempo de vida. E tempo de vida faz diferença, traz novas experiências para quem está chegando. Então, entenda que se confessar, se arrepender e dar espaço para sua vida espiritual, emocional e pessoal mudar, é o que realmente vai começar a fazer a diferença nesse jogo de conexão entre a terra e os céus. Outro ponto que eu preciso falar, seria aqui um quarto passo, não menos importante, é que você comece a ler a Bíblia diariamente. Tudo aquilo que eu foco expande, certo? A minha esposa está gestante, está grávida. Se eu saio na rua, eu só vejo mulher grávida, porque a minha visão está focada em uma mulher grávida. Logo, tudo que eu foco expande. Eu só vejo mulher grávida, certo? Ler a Bíblia, entender o Evangelho, buscar entender o Evangelho, logo, tudo que eu estou focando vai começar a expandir e se abrir na minha frente. É aí que você começa aqui, ó, entender dentro da sua mente os assuntos que eu estou falando nesse vídeo. Aqui nem precisava falar isso, acredito eu, mas algumas pessoas gostam de ouvir uma referência. Quanto eu tenho que ler da Bíblia? É no mínimo 10 minutos. No mínimo 10 minutos. Às vezes a gente lê 1, 2, 3 capítulos aí, entende bem, mas nós podemos ficar ali talvez preso em uma única linha, em uma única frase por dias, talvez até meses ou anos refletindo. Então busque ler todos os dias, ao menos 10 minutos ao dia. E como eu já disse, comece pelo Evangelho de João, deixei anotado isso daqui para não esquecer, mas já falei com antecedência. E leia como se Deus estivesse falando com você. Porque de fato ele vai estar falando com você. Não leia como se você está lendo uma história qualquer, um relato qualquer, uma matéria de jornal. Não, leia como se fosse um pai falando com o filho. Começa assim. Começa lendo João, 10 minutos por dia, no mínimo, como se o seu pai estivesse falando com você. Ó, o mosquito aqui. Rapaz, é o segundo vídeo, o segundo mosquito. Tá bom essa época aqui de mosquito, viu? Mas vamos lá. O quinto passo para finalizar aqui é obedeça os ensinamentos de Jesus nas pequenas coisas. Às vezes as pessoas só focam nas grandes coisas, né? Eu não posso trair, eu não posso roubar, eu nunca matei, eu tô salvo, nota 10, nota 1000, tô fera, sou fera. E esquece dos pequenos detalhes. Esquece que a obediência traz a presença. Lembrando aqui de novo, né, usando o exemplo da figura paterna. Se você é obediente ao seu pai, você tende a ter o seu pai próximo a você. Então, ser obediente traz a presença mais próximo do seu lado, mais próximo de você. Então, seja obediente. A obediência traz a presença e a presença traz a transformação. E aqui tem uma parte que eu deixei aqui anotado. Eu vou ler para vocês porque é um pouquinho maior, tem alguns detalhes que eu não gostaria de esquecer e acho muito interessante. Vamos lá. Essa é uma conexão que eu acredito ser de alta performance e finanças, tá? Quando você se conecta com Deus através de Jesus Cristo, isso não vai mudar somente o seu espírito, tá bom? Isso muda a sua rotina. Logo, a sua rotina ela não é mais a mesma, ela é diferente. Você abandona pequenos hábitos ruins e começa a colocar pequenos hábitos bons, pequenos costumes bons. Isso traz a presença de Deus mais próximo de você. E lembre que eu falei, né? A presença traz a sua transformação. Então você tende a ser transformado através da presença de Deus ao seu lado.
O que isso muda, Luiz? Muda a sua rotina, a sua mente e a sua disciplina. Bati o braço aqui. A sua disciplina tende a mudar, sim. E é aí que nós temos a ligação de alta performance e finanças com a Bíblia. A sua rotina sendo diferente, a sua mente sendo diferente, a sua disciplina sendo diferente, me diz como que você vai ter uma vida financeira ruim. Você pode estar numa vida financeira ruim agora, mas isso não vai se manter no longo prazo. Tá começando a entender? Tá começando a fazer sentido esse vídeo para você? Já sabe, deixa aqui seu comentário o que você tá achando desse vídeo e o seu like. E seguindo aqui, a Bíblia inteira ela fala sobre planejamento, sabedoria, colheita, responsabilidade, trabalho e domínio próprio. Domínio próprio eu gosto de falar de 3 áreas aqui, vou fazer um vídeo só disso, mas 3 controles que você pode começar ali a tentar praticar, que vai te ajudar a ter um domínio próprio, é do controle sexual, escolher parceiro que vai se relacionar e qual o tempo que você vai se relacionar. Ah, Luiz, mas eu sou casado, eu não tenho como escolher isso. Se você já é casado é outra história, tá? Nessa parte muda um pouquinho. Agora, se você ainda não é casado, você escolhe se abster de sexo, você escolhe com quem você vai fazer sexo, sua parceira não fica apenas fazendo sexo casual, isso começa a mudar totalmente, tá? Outro controle é o controle da língua, das palavras, de tudo que você vai dizer. Pensar você pouco controla, mas o que você vai falar você consegue controlar tudo. Tá? E se você não tem o controle sexual, o controle das suas palavras e também o controle da sua boca, comida, quer comer tudo, não consegue controlar o que vai comer, você tende a ser um homem fracassado e fraco. Essa é bem a verdade. Simples, direto e objetivo. Tá bom? Então, busque o seu domínio próprio através dessas 3 coisas aqui. Vou fazer um vídeo só disso também. Isso dá pra fazer um vídeo bem mais explicadinho aí, fica mais fácil de vocês entenderem. E tudo isso que eu falei aqui é como a receita de um bolo de alta performance. Imagina alta performance como um bolo. Isso tudo que eu falei até aqui são os ingredientes desse bolo. É isso que gera uma vida financeira equilibrada, tá? Se você não sabe, é isso. Domínio próprio, sabedoria, colheita, planejamento, responsabilidade e trabalho. Nenhum investidor tem sucesso sem disciplina. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. A mesma coisa por muito tempo. A mesma coisa por muito tempo. Ser um cristão, carregar aqui a marca de Cristo é disciplina pura, tá certo? Viver isso é disciplina. Nenhum cristão também cresce sem disciplina espiritual, tá? Vale deixar bem claro isso daqui. Acabei de falar isso mais detalhado, indiretamente, agora estou falando diretamente. E uma disciplina espiritual, ela é igual a uma disciplina na vida. E a disciplina na vida, ela é igual a resultados melhores. Uma coisa liga a outra, uma coisa liga a outra, tá certo? Luiz, tá bom. Me traz uma conclusão de tudo isso que você falou. Bom, a conclusão que eu tenho a trazer para você sobre esse vídeo é que se você quer se conectar com Deus, mesmo não sabendo como, por onde começar, quando, a melhor forma, nem nada disso, você comece por Jesus Cristo. Comece pelos passos que eu já falei nesse livro, mas usando a intercessão de Jesus Cristo para suas orações. Não faça isso amanhã, faça isso hoje. Faça isso hoje. Assim que você ver esse vídeo, comece fazendo isso, coloque em prática isso. E se você quiser, eu posso vir trazer um vídeo aqui sobre como orar, como falar com Deus, a forma que eu faço, tá, para falar com Deus. Qual é a minha rotina espiritual, como que eu faço para ouvir a voz de Deus e até mesmo como a Bíblia me orienta sobre a minha vida, sobre a minha vida pessoal, financeira e religiosa, tá bom? Eu posso fazer um vídeo sobre isso daqui sem problema. Se vocês quiserem, só comentar aqui abaixo. Eu já falei tudo que eu tinha anotado aqui. Acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante. Se você colocar em prática tudo que eu falei nesse vídeo aqui, eu não tenho dúvida que isso vai te ajudar bastante, tá certo? Não se esquece, gostou, chegou até aqui,
Comenta aí, eu cheguei até aqui. Só isso, eu já vou saber que você viu o vídeo todo. Deixa seu like, o seu comentário pro YouTube entender que esse vídeo foi relevante, tá bom? Tô bem cansado, já é mais tarde da noite, amanhã tem que acordar 5 da manhã. Essas luzes aqui fortes, eu não consigo ficar muito com o olho aberto, acho que por isso que eu tô olhando mais pra baixo aqui nesse vídeo. Mas é isso, gente, eu espero ter te ajudado. Eu te vejo no meu próximo vídeo. Essa semana, só um detalhe, tá? Foi uma semana muito difícil. Hoje é sexta-feira, 21/11. Eu tô tentando gravar esse vídeo aqui pra postar, provavelmente sai amanhã, sábado, dia 22. E quase não sai vídeo essa semana. Foi uma semana muito difícil, porque eu estava pensando em trazer esse vídeo aqui pra você que tá assistindo. Pra você que tá assistindo. Essa necessidade, eu acredito que não era minha, era sua. E foi muito difícil eu chegar até aqui com esse vídeo. Provavelmente até eu postar ele no YouTube vai ser outra batalha muito grande. Então, comente aqui se esse vídeo está sendo interessante, essa experiência, essa explicação, esse raciocínio que a gente teve durante esse vídeo, se foi interessante para você também, tá certo? Eu te vejo no meu próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.